Bom, pessoal, o segundo passo então é a discussão e votação. É o debate nas casas. Eu repito aqui o que falei para vocês, tá? A votação. Lá em emendas constitucionais, eu falei para vocês, olha, a votação das emendas, a iniciativa é presidente, mínimo terço da Câmara, mínimo terço do Senado, mais da metade das assembleias legislativas do país, lembra? Aqui pode ser vários outros, pode ser o povo, um só deputado ou uma comissão de deputados, um só senador ou uma comissão, pode ser o Supremo Tribunal Federal, pode ser um Tribunal Superior, pode ser, é bem mais complexo, mas o passo a passo é o mesmo, eu tenho que tomar iniciativa, alguém vai ter que dar o chute inicial. Vamos imaginar que foi o presidente da República, o presidente deu o chute inicial, o presidente tomou a iniciativa, o presidente fez o projeto de lei ordinária ou complementar. Tanto faz. Certo? Ok? Aí o presidente tomou a iniciativa, vai para onde? Vai para a Câmara dos Deputados. O único caso, anota isso, o único caso em que a votação não vai para a Câmara dos Deputados, a votação começa no Senado para as leis, é se a iniciativa foi de um ou alguns senadores. Se a iniciativa for de um ou alguns senadores, aí a discussão começa no Senado. Não é o caso aqui. Aqui quem foi que tomou a iniciativa foi o presidente da República. Pode ter sido qualquer um, menos um senador. Foi o presidente da República, Nelson? Foi. Se foi o presidente da República, vai para onde? Vai para a Câmara. Certo? Começa pela Câmara. Ok? Vou continuar. Depois eu abro espaço para as perguntas. O que mais, Nelson? A Câmara tem 3 opções. A Câmara das 3, uma. Ou ela aprova, ou ela emenda, ou ela rejeita. Vou de novo. A Câmara, o que foi que houve aqui? Ou ela aprova. Deixa eu ver isso aqui. Acho que agora vai. Não. Que estranho. A Câmara, ou ela aprova, ou ela emenda, ou ela rejeita. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Vamos imaginar que a Câmara tenha aprovado. A Câmara aprovou o projeto. Se a Câmara aprovou, aliás, de baixo para cima, perdoe-me, rejeitou o projeto. Projeto de emenda de lei chegou lá na Câmara. A Câmara olhou o projeto assim. Gostei não. Achei uma porcaria. Não. Gostei não. Corta isso aí. Rejeita isso aí. Ela vai lá e rasga todo o projeto. Rasgou todo o projeto. Se a Câmara rasgou todo o projeto, o que acontece? O projeto foi rejeitado. Projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado? Sim ou não? Se fosse de emenda constitucional, você saberia dizer, né? Eu já falei de emenda. Projeto de emenda rejeitado só pode ser reapresentado na outra sessão legislativa. Mas se for lei, projeto de lei ordinário ou complementar rejeitado pode ser reapresentado? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Pode. Quando, Nelson? Na outra sessão legislativa, igualzinho com as emendas, mas também pode ser na mesma sessão legislativa, desde que por maioria absoluta de qualquer das casas. Caraca, Nelson, não entendi nada. Você entendeu? Você entendeu sim. Eu vou de novo só para garantir, mas eu sei que você entendeu. Mas vamos de novo só para garantir, tá bom? Qual é a regrinha aqui? A regrinha é projeto de lei. Chegou lá na Câmara. Por enquanto chegou na Câmara. Chegou na Câmara e foi rejeitado. O projeto de lei pode ser reapresentado? Sim ou não? Pode. Quando? Ano que vem. Na outra sessão legislativa, por maioria, por qualquer uma daquelas autoridades, pelo presidente de novo, ou pelo povo, ou pelo deputado, ou pelo senador. Agora, a diferença para as emendas constitucionais é que o projeto de lei rejeitado pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa. E na mesma sessão legislativa ele pode ser reapresentado igualzinho ou com algumas modificações. Mas o mesmo projeto pode ser reapresentado na mesma sessão, talvez até no mesmo período, talvez até na mesma semana. Mas para isso, para ser reapresentado na mesma sessão legislativa, eu preciso da maioria absoluta. Não, aqui não importa se é lei complementar ou ordinária, não importa. Tem que ter a maioria absoluta.
de qualquer das casas. A Câmara rejeitou. O Senado pode, por maioria absoluta, reapresentar. A Câmara rejeitou. A própria Câmara pode dizer assim, caramba, que besteira a gente fez, ó. Não, aquele projeto era bom. Aquele projeto era bom. E ela vai lá e reapresenta na mesma sessão. Mas para isso tem que ter a maioria absoluta. Certo? Tá claro isso? Tá, mas eu falei para vocês que eram 3 as opções. Aprova, emenda ou rejeita. Se rejeitar, morreu o projeto. Só na outra sessão ou na mesma, mas na mesma por maioria absoluta. Confere? Tá, e se ela aprovar? Aprovar ou emendar? Se a casa iniciadora aprova com ou sem emendas, aprova ou emenda, não importa, vai para a casa revisora. Quem é a casa revisora nesse caso? É o Senado. Nelson, se a iniciativa tivesse sido de um senador, a gente teria as mesmas opções aqui, olha, deixa eu mostrar aqui no mouse, as mesmas opções, só que teria começado pelo Senado e depois iria para a Câmara. Seria a mesma coisa, mesmíssima coisa, só que a Câmara teria chegado primeiro, digamos assim. Certo? Ok? O Senado aqui, como a iniciativa foi do Presidente da República, o Senado chegou depois. Mas aí, chegou depois, só que ele tem as mesmas opções. O Senado tem as mesmas opções. Ou ele rejeita, e se ele rejeitar, você já sabe. Só na outra sessão legislativa, ou na mesma sessão legislativa, por maioria absoluta de qualquer das casas. Ou ele aprova, e se ele aprovar, pessoal, vai para o Presidente da República. Olha o bonitão aí. Vai para o Presidente da República. Nelson, mas o Senado pode emendar também, não é? Pode. Se a casa revisora emendar. Se a casa revisora emendar. Se a casa revisora emendar, ela volta, projeto volta para a casa iniciadora. No meu exemplo, se a revisora emendar, volta para a iniciadora. Volta para a iniciadora. Volta para a Câmara. Só que a Câmara não vai mais discutir, debater. Eita, o Senado emendou, aí volta para a Câmara que emenda a emenda. Aí vai para o Senado que emenda a emenda da emenda. Aí volta para a Câmara que emenda a emenda da emenda da emenda. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Se a casa revisora, no meu exemplo é o Senado, se a casa revisora emendar, volta para a iniciadora, volta, no meu exemplo, para a Câmara, mas a Câmara tem 2 opções. Ou ela aceita ou rejeita a emenda do Senado. Ou ela aceita o que o Senado propôs, ou rejeita o que o Senado propôs. Não há meio termo. Ou ela diz assim, tá, gostei, Senado, e manda, aceita e manda para o Presidente da República, ou diz, não, não gostei, Senado. Tira a emenda do Senado e manda para o Presidente da República. Nelson, não sei se eu entendi, não. Entendeu, você entendeu, mas você está na dúvida ainda. Você está na dúvida. Vamos lá. O Senado emendou. Veja, a Câmara havia aprovado um projeto nesse quadrinho verde aqui, verde cheguei, certo? Imagine que a Câmara aprovou um projeto dentro desses limites do quadrinho aqui. Esse quadrinho colorido aqui verde, é o projeto aprovado pela Câmara. O presidente fez um projeto, a Câmara emendou ou não emendou, não importa. Eu sei que depois de que passou pela Câmara, esses são os limites do projeto da Câmara. Ok? Tá certo? Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Não, aí o Senado, chegou no Senado, o Senado foi lá e fez uma emenda. Ele acrescentou aqui, ó, esse quadrinho verde escuro. Fez uma emenda verde escura. Entenda isso como acrescentou uns artigos, ou retirou uns artigos, ou acrescentou um e retirou outros, ou mudou o texto da Constituição, mas mudou o sentido. Da Constituição não, desculpe, da lei. Mudou o sentido daquele artigo. Tem que mudar o sentido, senão não emenda. Mudou a ideia. A Câmara não vai mais votar a matéria. Ela só vai dizer se aceita ou não a emenda do Senado. Opa, fiz besteira aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus, fiz uma besteira da grande. Eu resolvi ficar em pé. E aí eu fiz uma besteira das enormes. Pronto, passou. Ponte. Então, a Câmara, ela só decide se vai ou não mandar todo esse projeto
para o presidente, ou se ela vai retirar a parte do Senado e mandar, olha, aquilo que ela já havia votado para o presidente. Ela vai decidir, poxa, gostei da emenda, se gostou ela manda tudo. Manda a parte que ela votou e aprovou, a parte que o Senado modificou. Não gostei não, ela tira a parte do Senado, restabelece o texto que ela já havia aprovado e manda o que ela já havia aprovado para o presidente. Ah, não, se eu gostei da emenda, então manda tudo. Não, eu não gostei, tira e manda. Alguém deve estar perguntando, então para que serve o Senado? Veja, duas coisas. A primeira é bem hipotética. O Senado, primeira coisa, é hipotética, mas vale a pena. O Senado serve para dar boas ideias. Isso é hipotético, eu sei, né? É difícil. O Senado, boas ideias. Como assim, Nelson? O Senado dando boas ideias? Eu nunca vi isso. Bom, enfim, é hipotético. O Senado pode fazer uma emenda bacana e a Câmara diz assim, nossa senhora, realmente isso aqui vai ser muito bom para o povo. E aí a Câmara, como muito preocupada com o povo que sempre é, aprova, aceita e manda o que o Senado incluiu para o presidente sancionar ou vetar. Mas o Senado também serve para outra coisa, serve de filtro. A Câmara pode tirar a emenda do Senado, é verdade. Mas o Senado pode, sabendo que a sua emenda vai morrer, o Senado pode ir lá e rejeitar. Não aprova. Nem aprova nem emenda, ele vai lá e arquiva, rejeita. A Câmara pode desarquivar, Nelson? Pode, na outra sessão ou na mesma, mas tem que ter a maioria absoluta em qualquer das casas e tem que passar pelo Senado de novo. Aí eu quero ver. Certo? Ok? Tá, Nelson, entendi. Até aqui alguma dúvida? Eu vou fazer o seguinte, antes de ir para a sanção do presidente, eu vou fazer uma paradinha aqui para saber se tem alguma dúvida.